Olá, muito bom dia, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um Giro Esportivo. Hoje, quinta-feira, dia de TBT, Bruna Soares, e nós estamos aqui para trazer para vocês tudo o que aconteceu nos esportes nesta semana, prestes a começar o Campeonato Brasileiro, né, Bruna Soares? Prestes a voltar, né, Mara? A voltar o Campeonato Brasileiro, exatamente. Como vocês podem ver, ó, eu já tô com ela aqui, ó, porque teve bola rolando em Porto Alegre essa semana. Teve decisão de taça, Bruna Soares. Teve título para os torcedores gremistas e a gente vai falar sobre isso. Vocês vão, assim como eu prometi, tá lá na nossa chamada, né, Bruna, no nosso Instagram, todos os bastidores dessa vitória do Grêmio e do pentacampeonato da Recopa Gaúcha. É uma Copa que não representa muita coisa, Bruna Soares? Pode até ser, Bruna Soares. Márcio, taça é taça, né? É isso, taça é taça, ela tá lá no armário da Arena, ela vai estar lá no Museu do Grêmio, tá na história e a gente vai contar toda essa história para ti, mas eu quero primeiro te agradecer por estar com a gente, te dar o meu boa tarde, na verdade bom dia, porque eu não almocei, e pedir que tu fique com a gente enquanto Bruna Soares dá teu bom dia para nossa audiência. Nessa tarde barra manhã fria de 10 de julho, Márcio, tu te deu conta que já passamos mais da metade do ano, Márcio Lima? Pois é, eu tô 6 meses mais velho, isso quer dizer, né, Bruna Soares? Passamos a metade do ano. Passamos a metade do ano, agora até começar o calor, a praia cheia, né, futebol de areia, né, com a pelota rolando na beira da praia, tudo muito rápido e também, né, para as pretensões aí dos times gaúchos, né, que é quem a gente trata aqui, Grêmio, Juventude, Inter. Em termos de Campeonato Brasileiro, né, Bruna, o Inter ainda tem decisivo, né, Márcio? 2 campeonatos, né, que o Inter ainda disputa, né, um deles o principal campeonato aqui da América do Sul, que é a Libertadores. Né, tem a Copa do Brasil, aí vai enfrentar o Painato, a coisa é um pouco mais difícil. Inclusive, né, Márcio, vale lembrar que apesar da eliminação para o Chelsea, o Fluminense foi o brasileiro que mais longe chegou nesse Mundial, novo formato do Mundial de clubes, que eu particularmente gostei muito. Também gostei, Bruno. Eu fiquei muito feliz, assim, os jogos que eu pude assistir. Não assisti todos, tentei assistir pelo menos os jogos dos brasileiros. Acho que assisti todos, né? Talvez tenha perdido um ou outro ali. E como disse o presidente Alberto Guerra, e a gente vai ver aí nas entrevistas, uma delas eu fiz com ele, o Mundial de Clubes, Bruna, para nós brasileiros, ele serviu para 2 coisas. Primeiro, mostrar que é possível sim, tá? Com organização, com investimento, obviamente, né, Bruna Soares? Mas que é possível porque o momento nos favorece, né? Os times brasileiros estão no momento de início de temporada e os times europeus estão lá para fim de temporada. Então, fisicamente, né, que é o que manda hoje no futebol, as coisas se equilibram. Não se equiparam, mas ficam ali mais ou menos equilibradas. Mas, ao mesmo tempo, Bruna Soares, isso preocupa com relação ao Campeonato Brasileiro, o que demonstra que os 4 times que estiveram lá, e são 4 postulantes a disputarem o Campeonato Brasileiro, falando e qualquer outra das taças que jogam, exatamente. A gente pode observar então, muito bem. Mostra o quanto o Campeonato Brasileiro é difícil. É competitivo. Muito difícil e acho que a torcida colorada deve estar muito preocupada, assim como o Roger Machado, já que desses times que estão lá e o Inter pretende ser campeão da Libertadores ou do Brasileiro, esses times estão nessas competições que estão no Inter. Inclusive, os 2 próximos desafios, exceto o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, mas os 2 próximos desafios eliminatórios do Inter são justamente 2 times dos 4 que estiveram lá. E o Fluminense que chegou mais longe. Mas vamos lá, vamos trocar de assunto, Bruna Soares. E a audiência está acostumada, eu tô aqui com ela. Eu só quero, na realidade, que tu dê o teu palpite para nossa audiência. Pensei que tu ia pedir para eu fazer umas embaixadinhas e dizer, não vou te pedir para passar vergonha, que a gente já tá sabendo que é melhor eu andar de quente, como eu faço aqui. Ele só é um corneteiro de sofá. Como diz o Renato, cornetinha de ar-condicionado. É isso aí. Márcio, final, Mundial de Clubes, PSG e Chelsea. Vale lembrar que o único gol que o PSG tomou ao longo de toda a competição foi do Botafogo. Foi do Botafogo. Olha só, bem lembrado, né, Soares? Muito bem, boa memória. Eu não lembrava disso. Quem
pra ti, na tua opinião, sairá com essa primeira taça, guardará, já que a gente está falando de taças, e vamos falar mais aqui agora da Recopa Gaúcha, quem guardará a primeira taça do novo Mundial de Clubes? Olha só, Bruna, se eu for pelo sentimento, eu sou um torcedor do Chelsea, né? Chelsea em azul, lá de Londres, né? Um bom time. Eu gosto do Chelsea. O PSG também é um time que joga normalmente com camisa azul, né? Inclusive, o Chelsea, ele tem vários jogadores da dupla Grenal que, inclusive, tiveram uma trajetória por lá, né? Exatamente. Eu não tô me recordando de ninguém do PSG, mas o Inter, principalmente, tem o Oscar, que foi pra lá. Tem o Oscar, que foi pra lá, exatamente. Mas, Bruna, eu acho que deve dar o PSG, é o campeão europeu, vem com um baita time, vem embalado, jogou muita bola, jogou quando quis dentro do Mundial. O Chelsea teve que fazer uma força ou outra para chegar até essa final. Eu acho que dá lógica, eu acho que dá PSG, mas estarei torcendo para o Chelsea. Bom, é isso. Bom, né? bom destaque. Já que a gente está falando de taça, vamos lá falar de taça. O Grêmio jogou nessa terça-feira, Bruna, às 19h30. O jogo aconteceu lá na Arena Porto Alegrense, né? Quem sabe futuramente pode até mudar de nome, tenha um comprador. Esse ano a coisa vai ser louca lá em Porto Alegre, Bruna, falando em eleições do Grêmio. E por que eu estou falando isso? Porque eu também entrevistei o presidente Alberto Guerra e falamos um pouquinho sobre o futuro do clube, incluindo, obviamente, o pleito que acontece lá em novembro, que decidirá o próximo presidente do clube para os próximos 3 anos. Mas vamos lá, roda pra gente os melhores momentos e a gente vai falar um pouquinho em cima disso, desta vitória do Grêmio, Bruna Soares. Deu a lógica, Bruna Soares. Deu a lógica, Márcio. 2-0 Grêmio sobre o São José. Vale lembrar que são os campeões da temporada passada. Então muita gente se perguntando, nossa, mas o Grêmio não era para ter sido o Inter, porque o Inter foi o campeão gaúcho? Não. A Recopa, ela sempre é disputada, exatamente, de uma forma atrasada. São os campeões da temporada anterior. Então, Grêmio, campeão do anterior 2024, ano anterior, né? isso, Gauchão 2024. Do Gauchão. E o São José, campeão da do interior. Copa Federação Gaúcha de Futebol, que é aquela Copa que acontece entre os times do interior, que acontece no segundo semestre, né? Que é quando os times do interior não tem mais o Gauchão, não tem a Série B do Gauchão, e aí acontece a Copa para decidir, porque os times continuem jogando o ano todo, e aí esse campeão, que não se sabe ainda, jogará em 2026 com o teu Inter, Bruna Soares. Exatamente. Né, para decidir a Recopa de 2025. Desse jogo, qual o destaque para ti, já que tu esteve lá e também vai trazer mais informações? Para mim, o destaque está aí. Quem fez o primeiro gol. Agora a gente está vendo, acho que o segundo gol, nós já estamos no segundo tempo. Alisson, menino da base, aos 16 minutos. Aos 16 minutos, fez um belo gol, um gol de infiltração, um gol de atacante, recebeu um lançamento e complementou ali esse lançamento com a bola para dentro do gol. Depois, né, teve o gol do Francis Amuzu, ou Francis Amuzu. Eu tentei encontrar ele lá dentro do gramado, não consegui encontrar ele para entrevistar, né, para testar meu inglês, mas não consegui. Fez o segundo gol. O Grêmio ainda teve um pênalti, né, bem marcado, pênalti legítimo, que o Franco Cristaldo bateu. Eu acho que ele bateu meio displicente, mas mérito para o goleiro Fábio Rampi, que é conhecido como pegador de pênalti, está há muito tempo no Esporte Clube São José e pegou o pênalti do Franco Pegou Cristaldo. Bem, né? Muito bem pego, né? Bem batido, assim, forte, né? Não sei se bem batido não, mas bateu forte, bateu com convicção e o goleiro foi lá e buscou. Senão teria sido aí até mais. Eu acho que se o Grêmio vira 3-0, poderia ter sido mais. Supremacia traduzida em números, tá, Bruna Soares? Exatamente. O Grêmio teve 65% de posse de bola. 63% de posse de bola. 544 passes. Exato. No total, 81% de passes certos. 87% na precisão dos passes. E, Márcio, eu tô, inclusive... O chute a gol foi mais ou menos parelho. 13 contra 8, se não me engano. 13 contra 11. Chutes a gol 5 contra 2. O Grêmio realmente foi melhor em todos os números, exceto naquelas estatísticas que são chamadas as estatísticas ruins, né? A quantidade de números de faltas e a quantidade de números de cartões que o São José foi... Não, muito pelo contrário. O São José levou mais cartões e também marcou mais faltas. Isso aí. Então, Bruno, assim, deu a lógica, supremacia total do Grêmio, não se esperava nada além disso, né? Que o Grêmio, de fato, conseguisse o título, e é o 5º título do Grêmio, né?
quando se fala em Copas, e aqui eu vou ter que valorizar um pouquinho meu clube, né? Começou. Falou em Copas, o Grêmio copa tudo, e o Grêmio é o maior campeão da Recopa Gaúcha, é pentacampeão, 5 títulos, e os outros aí vão ter que correr atrás, né? O nosso co-irmão tem 3 títulos, depois vem Pelotas com 2 títulos, tem Lajadense com título, Tô São fingindo Luís de que não é Juí, comigo que você tá falando. São Luís de Juí, que ganhou ano passado, porque o Pai Nato resolveu desprezar a Recopa, e o Grêmio subiu a Ijuí para jogar Márcio, mas contra o São agora Luís, falando, quando a o gente outro fala time. sério, taça é Taça taça, é né? taça, taça É é isso taça, é aí. o que vale, tem 5, tá lá no armário. E eu vou pedir já para nossa produção, eu estive no gramado entrevistando as estrelas do jogo e a gente vai começar a rodar para vocês o que falaram os jogadores do Grêmio após essa conquista da Recopa Gaúcha. Roda para nossa audiência. Volpi, fala um pouquinho sobre esse título, mais uma Recopa Gaúcha, o Penta do Grêmio, os jogadores como estão, o clima para voltar ao Campeonato Brasileiro, esse título ajuda? Acho que é de suma importância, acho que isso gera confiança para o grupo, ao final de contas um título sempre é um título, que a gente falou no vestiário, a gente tem que tratar de dar o nosso melhor sempre, e hoje a gente fica feliz de ter conquistado essa Recopa e agora é foco total aí na volta do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, porque a gente quer fazer um segundo semestre bem melhor do que foi o primeiro. Fala um pouquinho pro torcedor do Grêmio, tu chegando no Grêmio, né, vindo do Corinthians, uma nova contratação do Grêmio, uma das primeiras, o que representa para ti já chegar com o título e o restante da temporada? Feliz, né, pelo primeiro jogo, chegar ganhando o título assim é muito importante, deixar o nome marcado na história do Grêmio é importante. Fico feliz, como brinquei com aqueles companheiros, pé quente. Agora é descansar, que domingo tem mais um jogo contra o Cruzeiro e vamos lá em busca da vitória. Alex, o que a torcida do Grêmio pode esperar do Alex Santana para esse segundo semestre? Pode esperar muita vontade, raça, né? Vontade, que isso nunca vai faltar do Alex. Agora é trabalhar bastante para ainda buscar os objetivos do Grêmio. Tu já deve ter respondido essa pergunta, mas o que te motivou a vestir a camisa do Grêmio nessa temporada? O Grêmio é time grande, todo jogador quer vir jogar no Grêmio. Não tem um, você fala hoje em dia, que não queira vir vestir essa camiseta. E quando eu recebi o primeiro contato pelo Felipão, eu não pensei 2 vezes. E vim, agora é trabalhar pra gente buscar coisas grandes pro Grêmio. Obrigado. Valeu. Não, vai ter que tirar foto. Deixa eu te perguntar, tu como um jogador, cria da casa, a gente pode dizer assim, vindo da base, esse título para ti no profissional, num jogo que foi, a gente sabia, né, esperava esse título do Grêmio, e o que representa isso pro restante da temporada e principalmente para a volta do Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana? Então, agradecer a Deus por mais um título com a camisa do Grêmio. É uma honra, principalmente, igual você falou, vindo da base. É um jogo que dá confiança, é um título que a gente precisava ganhar e para continuar na sequência dos próximos jogos. Obrigado. Valeu. Dá pouco, né? Não, cara, tá bem. Franco, fala um pouquinho, aproveitando que tu chegou aqui na brincadeira com o Dodi, sobre o teu momento. Tu já tá no Grêmio já há algum tempo, é o expoente técnico do time do Grêmio, a gente sabe disso. O que representa isso pra ti? Tu jogaste ao lado de Soares, né, foi o grande jogador do Grêmio, esse título e o restante da temporada? Não, na verdade eu sou muito feliz, como você falou, levo não muito tempo, 2 anos e meio já aqui. Eu falei sempre que eu sou feliz, grato ao Grêmio, na verdade que é um título mais para mim também aqui, sempre é bom ganhar, hoje conquistamos, na verdade que agora é trabalhar, temos muitas coisas na frente e pensar que sempre é por brigar coisas importantes. A expectativa para os jogos da Sul-Americana, o torcedor gremista gosta desse tipo de competição, como está o elenco e o que vocês esperam desses 2 jogos eliminatórios na Sul-Americana? Sabemos que todos os jogos são difíceis, mas nós sempre queremos ganhar. La verdade é que trabalhamos para isso, la verdade que agora temos que pensar no jogo que temos um fim de semana e depois pensar nesse que é muito importante para nós e para a torcida,
que temos que sair ganhando também. Obrigado. Palavrinha aqui, Dodi. Eu quero te parabenizar primeiro pelo título e queria que tu falasse um pouquinho para a torcida do Grêmio a tua satisfação em comemorar esse título. Tu veio de um clube grande também como o Santos, né? E por vezes foi até criticado pela torcida. Eu queria que tu falasse do teu atual momento e principalmente do título. Estou muito feliz. Acho que título não importa, é sempre importante estar levantando taça, né? E o meu momento eu acho que eu estou muito feliz pela equipe, principalmente pela conquista, e sempre trabalhando com os pés no chão para ajudar o Grêmio. Franco, Pavon, tu é um jogador sul-americano que está acostumado a ganhar títulos, né? Não é o teu primeiro título, possivelmente não será o último. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho o que representa esse título de hoje e principalmente para o restante da temporada. A verdade é que começar assim, ganhando um título já do começo nessa segunda etapa, para a gente também dá muita moral, dá muita confiança para continuar fazendo as coisas da melhor maneira e poder conquistar mais títulos na frente, se Deus quiser. E segue vestindo a camisa do Grêmio? Sim, eu tenho contrato com o Grêmio. Eu nunca falei que ia sair do Grêmio nem nada. A verdade é que eu tenho contato com o Grêmio aqui, vou ficar aqui e se tem alguma proposta, falará meu empresário e eu só perguntarei se é legal a proposta ou se não, ficarei aqui a cumprir meu contrato e fazer a melhor maneira para o clube, fazer a melhor maneira para o Grêmio, que a verdade é que esse clube aqui se merece ganhar muitas coisas. Uma palavrinha para o torcedor gremista, teu primeiro título já com a camisa do Grêmio e o quanto isso representa para ti, chegando aqui no estado do Rio Grande do Sul e sabendo que o quanto a torcida já gosta do teu futebol e já te identifica como um jogador com o DNA do Grêmio. Olha, assim, sou muito grato a Deus por essa oportunidade, né? Por estar vestindo a camisa do Grêmio e sabemos que o Grêmio já ganhou diversos títulos muito maiores do que esse, mas cada título é uma conquista e eu estou começando a escrever minha história no Grêmio, então a gente teve a oportunidade de ganhar esse título, então nós conquistamos, é isso que a gente trabalhou para conquistar esse título e agora vem o segundo semestre, eu espero que seja um segundo semestre bem vitorioso. Só uma palavrinha aqui, o que representa para ti esse título com a camisa do Grêmio? Um título de Recopa, a gente bem sabe, por vezes é um título que é um pouco desmerecido, mas é título, e o que isso representa no grupo de jogadores para o restante da temporada? A gente sabe que o Grêmio que ele tem que entrar para disputar os títulos, né? É uma camisa historicamente pesada, todo mundo sabe disso, né? E acho que entender... todo o grupo de jogador entender isso é o primeiro passo para a gente conquistar coisas grandes, né? E é isso que a gente falou entre a gente, isso que o professor Mano, o Filipão passaram para a gente. E é importante, né? A gente sabe que a responsabilidade era nossa, com todo o respeito à equipe do São José, né? E acho que o grupo fez um grande trabalho tanto nos treinamentos quanto hoje. Denilson, fica para... Tá aí, Bruna Soares, o que falaram as estrelas do jogo, os atletas do Grêmio. Teve ali uma palavra do Volpe, a gente falou com o Pavon, falamos com o Franco Cristaldo, Dodi, falamos com o Gustavo Martins, né, o jogador vindo da base, eu fiz questão de conversar com ele. Inclusive, hoje, me parece que chegou, ou está para chegar, uma proposta do Al Hilal para o Gustavo Martins, 4,5 milhões de euros. Vale lembrar que o Al Hilal é o time de Neymar, que desbancou o Manchester City na Copa do Mundo de Clubes e o time mais rico do planeta. Do mundo, né? Do planeta, do universo, quiçá. Então, assim, o Gustavo Martins aí recebeu, né? Não foi ainda formalizado a direção do Grêmio, mas uma proposta de 4,5 milhões. Perguntei para ele, por ser um atleta da base, o quanto era importante. E se vocês verem ali na maioria ali, ou para todos os jogadores, o meu foco foi saber como eles estavam para o segundo semestre. Como que estava o grupo, como que estavam os jogadores, né? Em função do trabalho do Mano, e a gente vai ver lá na entrevista do Mano que ele também fala sobre isso. Então, basicamente, eu fiz com que os jogadores falassem do título, obviamente, da importância de uma taça, mas o que eles querem e como está o grupo para o segundo semestre, já que o Grêmio agora tem só 2 competições,
tem o Campeonato Brasileiro. Mas a e a expectativa, né, Sul-Americana. Márcio? Eu acredito que isso é a expectativa de todos os torcedores que estão no aguardo para saber como que vai ser o desempenho, não só dos times gaúchos, mas de todos os times agora, principalmente depois da volta dos favoritos né? da Copa do Mundo de Clubes para esse Campeonato Brasileiro, para a Libertadores e também para a Copa do Brasil. Infalivelmente são os campeonatos que tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Eu acho, Bruna Soares, e aqui torço para isso, e vou dizer aqui 2 finalistas de 2 competições. Fluminense na Copa do Brasil e Flamengo na Libertadores. Olha, que legal. Esse é o meu palpite para bom entendedor. Nem a palavra basta, Bruna Soares. A gente vai agora... Assim como nós esperaremos o Alianza Lima na Sul-Americana. Como a gente estava comentando aqui, eu e a Bruna, né? O Grêmio, por exemplo, viaja sexta-feira às 14 horas para Minas Gerais para cumprir o jogo contra o Cruzeiro, e de lá já viaja na segunda-feira para Lima, no Peru, para jogar contra o Alianza Lima, e tem 2 ex-jogadores lá, né? Barrios e Barcos, né? Será que a lei do ex funcionará? Aí complica a vida dos gremistas. Mas vamos lá, a gente falou também com o presidente Alberto Guerra, a gente tem 2 respostas dele a 2 perguntas que eu fiz. Roda a primeira para o torcedor gremista. O quanto essa vitória, a tua gestão está entrando no 3º ano de mandato e 3 títulos, né? Gauchão, 2 Recopa. O quanto isso representa para o grupo, para ti, como presidente, que esse ano, né, teoricamente, pode ser ou não o último, né, presidente? Mas para o restante da temporada tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro. O que isso pode trazer de bom, obviamente, para todo o grupo? Não, assim, é sempre importante ganhar títulos, né? A gente sabe da nossa responsabilidade numa Recopa. Imagina se a gente não ganha, né? Como é que é? Mas assim, o importante é que há 10 anos o Grêmio levanta alguma taça. Na minha gestão até agora, então, foram 4 títulos em 3 anos, né? Eu desejo para os próximos, no mínimo, isso. Eu espero né, que, se todos conseguirem isso, o Grêmio estaria numa outra posição, inclusive do ponto de vista regional, né? Não é pouca coisa, é muito difícil, só quem está aqui para saber. Mas vamos em frente, né, na convicção do trabalho que a gente está fazendo, naquela nossa capacidade econômica, dentro do estado que nós pegamos o Grêmio, da onde nós estamos chegando agora. Então, bastante satisfeito com esse título. Tá aí o presidente Alberto Guerra aí falando, dando um resumo aí, Bruna, de tudo, falando sobre contratações, falando sobre o título, né, trazendo aí a expectativa para o torcedor gremista e falando exatamente isso. Taça é taça, ela tá no armário, né, na gestão dele, 3 anos, 4 títulos, 2 gauchões e 2 recopas, uma delas um gaúcho e uma recopa com nada mais, nada menos que Luizito Soares, né? Então, o presidente Guerra aí, claro, são títulos que a gente considera de menor expressão, né, Bruna Soares? O grande título gaúcho que poderia dar uma notoriedade para o presidente Alberto Guerra foi o deste ano, que o Inter venceu com maestria. Mas, Márcio, se a gente parar e analisar também, tem as proporções das competições, né? Exato. Não adianta a gente, de uma certa maneira, como é que eu vou dizer, superestimar essas questões, sendo que as disputas são menores, e a gente sabe que são menores. Claro que isso não impede, ou melhor, não faz com que o torcedor esteja na razão, ou até mesmo os jogadores e treinadores, de menosprezar, porque taça é taça, título é título. Tá na história. Né? Tá na história, e o próprio São José já foi campeão da Recopa Gaúcha uma vez, então não é, obviamente que não é o adversário. Só que, obviamente, quando a gente sabe que Grêmio e Inter têm porte para disputar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, é óbvio que o torcedor fica mais exigente. E assim, né, Bruna Soares, tinham 11 mil pessoas só na arena. É uma decisão, frio em Porto Alegre, teve muito problema, né, para entrar no estádio, para variar, né, da administração da Arena. Inclusive o presidente Alberto Guerra, nas suas redes sociais, se manifestou cobrando da administração da Arena, porque muitas filas, estava sendo colocado, né, pela primeira vez o sistema da biometria facial. Então o torcedor tinha que ter recebido um link antes, quando confirmou que ia no jogo, entrava lá, cadastrava, tirava uma fotinho, tipo aquela sacanagem que tem do banco, assim, né? Aquela coisa humilhante, para te fazer um pix, tu tem que ficar, né, te humilhando. E mais ou menos isso, mas ainda quem fez não funcionou e tiveram muitas filas.
e talvez teve gente até que nem entrou, desistiu, foi para casa porque estava frio em Porto Alegre. A gente tem uma segunda fala do presidente Alberto Guerra, que daí ele fala um pouquinho mais sobre as eleições do Grêmio em 2025. Roda pra gente. O Grêmio vai contratar agora a partir do dia 10 de julho, o torcedor está preocupado talvez de ter algo melhor pela frente, vai contratar o Grêmio? A gente quer contratar, né? A gente busca contratar, mas a gente não vai trazer somente para agradar a OB, né? Se é para trazer jogadores que não vão resolver o problema, ou que serão uma aposta ou mais um, a gente prefere ficar com os que tem. Então, se a gente trouxer alguém que a gente acredita que ele possa solucionar o nosso problema daquela ou de outra posição. Se não, né, a gente vai jogar com o que tem, mas o importante é que a gente tem um grupo qualificado que está evoluindo. A gente vê essa evolução, essa construção, e tem tudo para melhorar ainda ao longo do segundo semestre. É porque tem uma trajetória muito difícil pela frente, né? Tem uma trajetória bastante difícil. Acho que esse campeonato mundial está nos mostrando, né, o quão difícil é o campeonato brasileiro. As pessoas às vezes desdenham daqui, desdenham do campeonato brasileiro, mas os brasileiros lá mostraram que o nível é um nível alto do futebol brasileiro. Então isso mostra a dificuldade que nós vamos enfrentar. Mas são adversários que a gente já ganhou, já perdeu, disputa de igual para igual. E a gente acredita aí que, consolidando o trabalho do ano, a gente vai fazer um segundo semestre. Tá aí então, torcedor gremista, essas foram as falas de Alberto Guerra, atual mandatário do clube, Bruno Soares. Exatamente sobre isso, Márcio Lima, que eu gostaria de te questionar. Márcio, os resultados dentro de campo que o time do Grêmio vem apresentando influenciariam em uma possível reeleição de Alberto Guerra? Influenciariam, Bruno Soares. Eu não sei, a não ser que o Grêmio seja campeão da Sul-Americana, eu acho que se não acontecer isso, na minha opinião, tá? Opinião pessoal. Eu acho que o sócio não votaria no Guerra para uma renovação. Mas o resultado de campo, vamos lá, o Grêmio chegando numa pré-Libertadores, o Grêmio seguindo na Sul-Americana, até onde as suas possibilidades permitirem, e tem chance, sim, tá competindo, assim como o Inter tem chance de chegar às finais de Copa do Brasil e Libertadores, tá competindo, tem chance. Eu acho que ainda assim é muito difícil o Guerra conseguir se reeleger, mas isso pode dar ânimo para que ao menos ele tente, né? Eu diria que se as eleições do Grêmio fossem hoje, né, o Guerra não seria candidato e talvez não apoiasse ninguém publicamente, tá? Isso nos dias de hoje. Mas a pergunta que eu fiz foi aí, a insinuação que eu fiz para ele foi pensando exatamente nisso. Uma grande melhora, tem Filipão, tem Mano, o Grêmio fazendo coisas inesperadas. Se ele tentaria... Até com essa pausa, né, Márcio? A gente vai falar no próximo bloco, iremos falar de Inter, mas até essa pausa talvez tenha dado um frescor novo para o time do Grêmio? Uma vida nova, né? Por isso a minha pergunta para basicamente todos os jogadores, como está o grupo, o quanto que representou esse título para o ânimo do grupo, o que o grupo está pretendendo, né, para o restante da temporada, o quanto já tem o dedo do Mano, né, e a gente já viu um pouco disso. O Grêmio, bem ou mal, o jogo foi contra o São José? Foi, mas o Grêmio jogou contra times inferiores ao São José na época do Quinteiros e teve dificuldade de perder, de empatar e até perdeu. Terça-feira o Grêmio jogou sem 5 titulares. Kahneman, Bright White, vários jogadores ali que não... Sim. O Marlon, né, vários jogadores que não atuaram, o Vila Sante... E ganhou, né? Então, assim, e a gente viu algumas coisas. Ganhou de uma forma confortável. Já do dedo do Mano. E a gente vai rodar agora o que falou o Mano Menezes na coletiva e vai falar exatamente sobre isso. Roda aí pra gente. Bom, primeiro vamos comemorar um pouco, né? Acho que é bom. O sentimento de conquista, por menor que seja a importância, ele sempre tem valor para a construção de uma equipe, para avançar na confiança, aquilo que entendemos que sejam ingredientes fundamentais para você voltar a ser o Grêmio que queremos ser. O período foi de período de muito trabalho, a gente intensificou tudo aquilo que a gente queria fazer e ainda vamos usar os 3 próximos dias para
trabalhar a parte mais fina, a parte de ensaio, a parte de mecânica de jogada, porque entendemos que agora os atletas estão no nível, a sua maioria no nível que queremos. Nós era o primeiro ponto que queríamos fazer nessa parada. E acho que foi possível ver no jogo treino algumas coisas boas. Hoje, na primeira parte do jogo com o São José, na final, também. Acho que, se considerarmos também que a equipe hoje esteve com 5 ausências importantes, e mesmo assim a ideia já está mais elaborada, as coisas já começam a fluir mais naturalmente, e esse ambiente mais leve, porque se nota que as coisas estão caminhando para frente, vem dando uma contribuição importante para a gente trabalhar bem, crescer bem e continuar no caminho que nós entendemos que seja o mais correto. Tá aí então, torcedor gremista, um resumo, né? O Mano resumiu aí tudo que a gente estava comentando, Bruna, falando do tempo, falando das melhoras, falando da evolução do time, coisas que já dá para ver. Ele falou principalmente ali da transição, defesa, né, ataque e aquele entremeio, que é exatamente onde se ganha e se perde jogo, que é o meio campo, que já está mais compacto, que o Grêmio já consegue de forma natural fazer essa ligação de jogada. E a gente viu isso, tá, Bruna? De novo, guardadas as proporções, já que o adversário era o São José, e com todo respeito ao São José, tecnicamente muito inferior ao Grêmio, mas, né, se a coisa não tá boa, mesmo com um time ruim, tu joga mal. Não, com toda certeza. E o Grêmio jogou bem, mostrou já o dedo do Mano Menezes, mostrou essas evoluções, como ele falou, e agora o próximo grande desafio do Grêmio é domingo, né, em Belo Horizonte. Dia 13, às 20 sábado, horas. Perdão. Isso, sábado às 20 horas e 30 minutos. Contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, grande Cruzeiro, né? Com o Gabigol, com o Dudu, com, né, um grande elenco lá. Ele tem a lei do ex também, né? O Grêmio tem ex-jogadores lá, que é o Wallace no meio-campo. Marcio Lima, fui confirmar, dia 13 é domingo mesmo. É domingo mesmo? É domingo. Ah, é verdade, é domingo. O Inter joga dia 12. Ah, dia 12 o Inter. Então tá aí, ó. Eu tava certo. É isso então, torcedor gremista, tudo que rolou como prometido. Missão dada, Bruna, missão cumprida. Nós estivemos lá, Rede Litoral de Comunicação, com este que vos fala, fazendo aí, trazendo a cobertura e trazendo todos os bastidores desta grande conquista do Grêmio. Para mim, grande conquista, eu sou gremista, tô feliz, ficaria triste se não tivesse a taça no armário. O Grêmio cumpriu a sua obrigação e a gente trouxe aí para vocês no detalhe tudo o que aconteceu. Nós vamos para um rápido intervalo, e ele é rápido mesmo. E no próximo bloco, Márcio, tem Inter, tem seleção brasileira e uma polêmica envolvendo Carlo Ancelotti. É isso aí, não sai daí, já voltamos um minutinho, fica com a gente. Apresento a vocês o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia de Capão da Canoa. No coração de Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu 1150, está o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia do litoral norte gaúcho. Com carnes grelhadas na parrilha e pratos especiais que são verdadeiras obras de arte, o UOL Gastrobar transforma cada refeição em uma experiência inesquecível. Venha desfrutar do melhor da gastronomia uruguaia em um ambiente acolhedor e sofisticado. O UOL Gastrobar, sabores que contam histórias com a autêntica parrilha uruguaia. Esperamos vocês!
Márcio Lima, estamos de volta então agora para falar sobre o lado vermelho. O lado vermelho do Rio nosso Grande. estado. É isso aí. Bruna. Eu já vou pedir para nossa produção rodar na tela porque a gente está com o horário quase estourando. Daqui a pouco, adivinha o que acontece? A Gazeta nos derruba. Para variar. É isso aí. Então já está na sua tela aí o jogo treino do Inter contra o Brasil de Farroupilha. Essa foi a última atividade realizada. Time de onde veio o Mano Menezes, se não me engano. Olha só, informação. Isso eu não sabia, Marcelo. Começou lá. Então, esse foi o último jogo treino que o Inter fez antes de voltar a campo já no sábado contra o Vitória no Beira-Rio, dia 12 de julho, às 16h30. Só que, Márcio, bom jogo pros colorados, nesse jogo Bruna. treino, Márcio, o Inter já teve 2 baixas. Olha. Juninho teve uma lesão de baixo grau na coxa direita e Aguirre sofreu uma pancada na atividade e nem participou desse jogo treino. Então, o Inter possivelmente deve ir com alguns desfalques no elenco, no banco, para o jogo contra o Vitória no próximo sábado, às 16h30. Olha, Bruna, desculpa sim, e peço desculpa ao torcedor colorado, né? Não estou menosprezando ninguém, mas eu ficaria preocupado se a baixa fosse o Mercado, o Rocher, o Alan Patrick, né? O Borré, o Ener Valência. Eu acho que... peças de substituição. E eu acho que o Roger tem outras opções aí, talvez esses jogadores não sejam a primeira opção do Roger, e o que importa para o torcedor colorado, e aqui torcedor colorado, eu acho que esse jogo contra o Vitória, ele é perfeito, ele veio a calhar, como se diz, porque não é um adversário tão forte assim, mas é um adversário que não vem para perder, porque está lá na zona de rebaixamento, lá na zona do agrião, e precisa sair de lá. Junto com o Inter? Junto com o próprio Inter, né? Assim, tirando a flauta, tá? E na flauta dá para se dizer que é um concorrente direto. Não, não é. O Vitória não é concorrente direto do Inter. O Inter está momentaneamente na zona de rebaixamento e vai sair, tem elenco para isso, acabou a bobagem. Mas é um bom jogo para o Inter se preparar pensando no que interessa. E, Márcio, um jogo ainda melhor porque o Inter lançou nesta manhã uma promoção com valores especiais para sócios e sócias para apoiar o Inter nesse jogo no Gigante. Os ingressos começam para sócios, atenção, a partir de 14 reais. Beleza, 7 mais 7. É isso aí. Literalmente. R$14 nos portões 3 e 7. R$14 não dá um X, Bruna. Área livre, R$44 para não sócios, R$70 e R$220. Tô pensando até em ir lá dar uma secada por 14 pila, vale a pena secar. Tô brincando. Quer apanhar, Marcelinho? Tu quer apanhar? E eu acho que isso, assim, né, fazendo aí uma analogia com a situação do Grêmio, é isso que o torcedor do Grêmio quer, né? E que hoje não é possível porque a administração do estádio não é do Grêmio. O Grêmio não consegue fazer esse tipo de promoção para trazer torcedores. O jogo e é um momento muito importante, né, Márcio? Eu diria, inclusive, né, que é um divisor de águas. Isso. O nosso futebol brasileiro, ele apareceu tanto agora com essa Copa, com esse novo Mundial de Clubes, que todos os jogadores, acredito eu, opinião minha, darão o melhor de si em campo, sabendo lá, né, que Bruna? estão sendo vistos. E para estar lá, quem sabe o Inter só ganha a Libertadores, tem 4 Libertadores, né, que são os últimos 4 campeões, o campeonato mundial novamente é só daqui a 4 anos. E, Márcio, já que a gente está falando de estádios, porque a gente está com o nosso horário um pouco apertado, agora a gente vai falar sobre a disposição de Porto Alegre a colocar tanto a Arena quanto o Beira-Rio para acontecer a partida da seleção no dia 4 de setembro, às 9h30. Porém, eu vou pedir para a nossa produção colocar a foto do estádio que foi escolhido. Tá é isso mesmo, Marcelo. Nada mais, nada menos que o Templo Mundial do Futebol. Não rolou. Não Maracanã. teremos Brasil e Chile, nem no Beira-Rio, nem na Arena. Não será Bruna Soares? Esse foi um pedido do Carleto, né? Como falou, né? Do Ancelotti.
E quando acontecem essas coisas, eu fico com um certo receio, né, Bruna Soares? Estava para Porto Alegre, ele puxou para lá porque ele quer ter a emoção de treinar a seleção. As palavras são as seguintes: a escolha do estádio atendeu a um desejo pessoal do técnico Carlo Ancelotti em comandar a seleção brasileira em uma partida oficial no Maracanã. Já que a última partida do Brasil vai ser pelas eliminatórias antes da Copa do Mundo, oficialmente vai ser na Bolívia, no dia 9 de setembro, com uma altitude de mais de 4 mil metros. Tá, nós. É aquele jogo que não precisa acontecer, dá por ver WO, 3-0 para a Bolívia, acabou, não muda a vida dos brasileiros. Mas eu tenho medo, Bruna Soares, e aqui vou dar uma de pé frio aqui, né? De advogado do capiroto. Quando acontecem essas coisas, é o templo do futebol, tem aquela magia do futebol, cenário montado para uma grande festa, do futebol, a festa, e pode acontecer um maracanaço. E se o Chile ganha? É um crime. E aí, Bruna Soares, como fica Carleto com um pedido pessoal, levou para uma praça que não era para ser em Porto Alegre? Eu vou torcer para o Chile, porque Carleto Ancelotti tirou o jogo de Porto Alegre e eu iria nesse jogo, ainda que fosse no no Beira-Rio, eu vou torcer para o maracanaço. Quero um maracanaço, Ancelotti, estou contra você. Mas tem mais alguém que está contra ele, e não só você. Daí eu tô fora. Aí é a justiça, né, Bruna Soares? A justiça espanhola determinou a prisão do técnico da seleção brasileira por 1 ano por fraude fiscal, Márcio. Sonegação de impostos. Exatamente. Nada mais, nada menos do que uma sonegação de impostos da época que ele ainda estava no Real Madrid. Ele não pagou impostos sobre os rendimentos dos direitos de imagem. Ele possivelmente ainda terá que pagar uma multa na cotação atual de 2,4 milhões de reais. A multa já me serve, Bruna. Muda a minha vida. Bruna, o que eu posso dizer é que eu nunca serei perseguido pela Receita Federal Brasileira como o Carleto. Nessas porque suas palavras. Eu não tenho essa declaração de impostos para fraudar, mas é uma bagatela aí, em 2 milhões de euros. Isso, né? É só a multa. Só a multa? Apenas a multa, 387 mil euros. A multa já me servia. A multa mudava a minha vida, da minha filha que está por vir, mais uma galera aí. Já Márcio, o que mudaria a sua vida também se após 20 anos de emprego o senhor fosse simplesmente descartado? É isso aí. E aconteceu isso, nada mais, nada menos. Agora a gente fazendo um giro, literalmente um giro esportivo. Exatamente. Todas as notícias do mundo do esporte dessa última semana. Né? Porque 360 te traz para o mesmo lugar, então 180 total. Eu vou pedir para a nossa produção colocar um vídeo na tela enquanto a gente vai falando sobre justamente esse caso. Márcio. Vamos lá. O cara que mais tempo estava em atividade na Fórmula 1, Christian Horner, tetracampeão com Verstappen na Fórmula 1, foi demitido nesta semana. E o que rola nos bastidores, Márcio, é que depois de 2 décadas, uma dramática queda de performance da equipe na temporada de 2025, vale lembrar que a Red Bull, apesar de ter liderado o campeonato dos construtores ao longo dos últimos anos, nesse ano está em quarto lugar. E nas últimas corridas, e pasme, nas últimas corridas pontuou menos do que a Sauber, que é a tem o Tsunoda puxando para baixo também, né, Bruna Soares? Que é a pior equipe do grid, considerado como o pior carro. É que assim, né? Vamos lá, Bruna Soares, o Verstappen é um cara que não aceita perder, ele tá acostumado com a vitória e sabe quando um cara é muito competitivo, o quanto é difícil ficar para trás, né? A gente viu isso no Lewis Hamilton, né? Que saiu da Mercedes e foi para a Ferrari. Procurando um desafio, e eu acho que ele vai reconstruir a Ferrari, tá? Eu acredito muito nisso, sou fã do Lewis Hamilton. Somos fãs. Somos, né? Assim como gosto muito, torcemos por exemplo... para o vermelho, olha que incrível! A Ferrari. Eu torço para a Ferrari, tá? E gosto muito do Lando Norris, por exemplo, que tá aí matando a pau na McLaren.
E assim, Bruna Soares, eu acho que ele não está muito preocupado, porque com 20 anos, né, sendo o número 1 da Red Bull, ele deve ter saído com algo parecido com essa multinha aí do Carleto, né? Se não mais, né? Eu acho que mais, né? Eu acho que mais, né? Isso aí também foi o que ele pagou de impostos, né? Porque deve ter saído com mais. E será absorvido pelo mercado da Fórmula 1, sem sombra de dúvida. A princípio, Márcio, reza a lenda que, para nossa alegria, ele deve ir para a Ferrari. Olha aí, vai lá ajudar. Aí sim, aí é aquilo que a gente falou, né? Ferrari, ele não é bobo. Alpine, ou quem sabe, o que tu acha disso? Um ano sabático. Como eu falei, né? De mãos vazias ele não saiu, né? Se eu tirar um ano sabático eu morro, né? Não tem como. Mas ele pode aí se dar o luxo de tirar um ano sabático, tá tudo certo. Mas é isso, Bruno, no mercado. Vida nova, ares novos, é isso aí, né? Assim como o mercado da bola, o mercado da direção. E tudo isso, né, Márcio, gira muito em torno da polêmica entre Verstappen. Fica ou não fica na Red Bull? Muito por essa cláusula de desempenho que, reza a lenda, existir no contrato de Maximilian Verstappen. E assim, Bruno Soares, a gente deveria torcer um pouco mais pro Verstappen. Eu até gosto dele, em função, né, de ele ser casado com a filha de um brasileiro, né? Ele é casado com a filha do Nelson Piquet. Mas assim, para onde iria Verstappen? Eu acho que o Verstappen... Mercedes? Toto Wolff? Não sei. Toto Wolff já estava no ouvido de Max Verstappen. Vamos aguardar. Próxima temporada, provavelmente novidades. E se Deus quiser, e eu espero que ele queira, Bortoleto, na penúltima corrida, esteve lá no Q3, Bruna Soares. Entre os 10 melhores lá, foi muito bem, desempenho. Marcou pontos, seus primeiros pontos na Fórmula 1, já no primeiro ano como profissional. Muito legal. Eu acho ele melhor que o Tsunoda, né? Se ele tivesse lá na Red Bull, mais chances, né? Se ele tivesse lá na Red Bull, quem sabe a Red Bull estaria com um desempenho melhor. Eu acho que o Bortoleto é muito melhor que o Tsunoda, mas no mercado da Fórmula 1, o que manda são os patrocínios e o cascalho, Bruna Soares. E Márcio, falando agora, já vindo para o nosso, pertinho do nosso fim, nosso pequenininho nosso encerramento do Giro Esportivo. Agora a gente dá esse giro 360, sai do mundo e volta para cá. A gente vai falar de esporte local. E aconteceu na manhã de domingo, do dia 6 de julho, um dos momentos mais tradicionais da 33ª Festa Nacional do Peixe, na qual estivemos. Estive lá, gostei, muito legal, foi muito legal. E a Bruna Soares, boa fotógrafa, viu? Ela me mandou uma foto lá do pôr do sol na lagoa. E naquela lagoa linda, Márcio, aconteceu o 35º circuito de canoagem. Eu vou pedir para a produção colocar as fotos na tela. Roda pra gente. Quando a gente vai falando, Márcio, mais de 40 pescadores participaram desse trajeto que ocorre tradicionalmente na Lagoa do Armazém. Essa prova ela não tem um caráter competitivo, mas ela reforça o espírito coletivo e a valorização e a cultura, né, Bruna? da cultura local. Muito bem. Através do esporte, que é aquilo que a gente tanto fala, né? Aí, Bruna. Educação e cultura sempre transformam através do esporte. Moldam caráteres e formam bons cidadãos, né? Então é isso, o esporte, juntando com uma atividade rotineira, né, dos pescadores. Lá na Lagoa eles conhecem aquilo ali como a própria mão, né? Exatamente. E muito legal. Eu acho que esse é o sentido aí da 33ª Festa Nacional do Peixe. Inclusive falamos com o secretário de esportes, né, Bruna? O secretário lá, e foi uma esteve entrevista muito legal. Muito obrigado mais uma vez por estar lá com a gente. E ele falou aí de tudo que tem. E falou dessa competição, né? Eu lembro lá que ia rolar. Ele comentou pra gente. Mas a gente tem mais esporte local, né, Bruna? A gente tem mais esporte local e a gente vai falar agora de uma velha conhecida nossa que eu andei no skate aqui. Não, tu não andou. Não, mas eu andei, destruiu o skate. Eu andei, Bruna. Meu Deus do céu. Eu lembro aquilo. Eu achei que a gente já iria perder Márcio Lima no primeiro programa. Temos que chamar a SAMU. Mas, no fim, deu tudo certo. Márcio está aqui, tá inteiro, né, Márcio? Salvo. Márcio, a Mariazinha de Osório venceu a segunda etapa do campeonato estadual de skate. Estadual, que ela já foi campeã, né, Bruna? Ela exatamente. Já foi campeã dessa competição aí do estadual. Mariazinha mandando ver, uma queridaça, esteve com a gente aqui no programa inaugural. Marcia, ela avança agora, além de ter sido campeã na temporada passada, ela avança como o principal nome para a próxima etapa, que vai ser a última e decisiva. Ainda não tem data, mas vai ocorrer em Canoas. A data ainda depende da organização. É isso aí.
Que legal. Mas uma coisa que a gente precisa enfatizar, que a gente costuma comentar bastante aqui no Giro Esportivo, é que o desempenho dela ganha ainda mais relevância diante das dificuldades que a Mariazinha e uma série de atletas locais aqui ainda enfrentam, Márcio. É isso. Que é a falta de uma estrutura adequada, e isso aqui a gente não está falando apenas das estruturas públicas, não, claro mas que não. sim principalmente dos patrocínios. Dos patrocínios, Márcio. Bruna Soares. Vale lembrar que a Mariazinha ela não tem um patrocínio fixo e olha só, é né? a campeã estadual de skate. É ela que manda no skate é ela que manda no skate do estado do Rio Grande do Sul. E é uma pena, é lamentável uma atleta como a Mariazinha. Ela teve aqui, como eu falei no nosso programa inaugural, né? No ano passado nós estamos fazendo 1 ano de Giro Esportivo no ar. E já naquela época batalhando, né, Bruna, atrás e patrocínio vinha vindo de um longo tempo parado, de cirurgia séria na perna. Ela quebrou a fíbia aqui, né? E exatamente isso, a tíbia, desculpa, e ainda assim se recuperou e agora está aí campeã da etapa de novo, pode ser bicampeã estadual. Gente, como a gente fala, atenção, vamos lá, empresários do Litoral Norte, empresários do Rio Grande do Sul, apoiem o esporte, apoiem os atletas locais. Olha o exemplo da Mariazinha, ela está aí na batalha, ela treina em espaços públicos, né, Bruna Soares? Tem inclusive um vídeo dela de Osório, ela é do Morro da Borússia, né? Tem inclusive um vídeo dela treinando na igreja que tem lá no Morro da Borússia, né, no hall da igreja, lá nos corrimões, né? Ela é atleta do Street, né, Street Park. Então, assim, vamos lá. Vamos patrocinar atletas locais, vamos incentivar o esporte transforma a vida. E imagina se a Mariazinha não tivesse a preocupação de como que ela vai fazer para custear a próxima ida, a próxima etapa. Márcio, vale lembrar também que ela já participou de competições de âmbito nacional. Ela competiu contra a Raíssa, exatamente, né? Lá em Pernambuco. Com atletas do nível de Raíssa Leal, que é campeã mundial diversas vezes. Nós estivemos lá na etapa mundial, né, Bruna Soares, em Porto Alegre, TV Litoral, eu estive lá cobrindo, ela estava lá, todo mundo conhece ela, todo mundo gosta muito dela, sabe do potencial que a Mariazinha tem, e ela está aí em busca do patrocinador, e sempre que a gente puder aqui falar e chamar os empresários para que possam apoiar atletas do nível da Mariazinha e que estão na batalha e que conseguem grandes desempenhos, ainda que com todas essas dificuldades. Apoie um atleta local, eu tenho certeza que a tua marca vai chegar muito longe e tu não vai te arrepender. Mas agora, a gente indo pro final do nosso programa... Nós temos surpresa, né, Bruna Soares? A gente tem uma surpresa muito legal. Pra mim, é agradabilíssima, Bruna Soares. Uma surpresa muito legal. Uma participação muito... Temos visita, tô chamando aqui, ó. Visitas. 2 em 1, Bruna Soares. Kinder Ovo com surpresa. Vem aqui com a gente, aqui, faz a volta aqui, vem aqui no nosso meio. Aqui. Aí, temos visita. A Day, baixa um pouquinho aqui, isso aqui, aí, para ver o rosto. Essa aqui é como eu sempre falo, e no último programa, né, mandei um beijo para minha esposa, Daiane Lopes, tá aqui com a gente, veio passear hoje comigo, veio ver o mar, e a minha filhota tá aqui junto com a gente, a Maia, né, se Deus quiser, em outubro ela vai estar aqui já comigo no colo, e eu vou trazer para audiência. É isso aqui, aí. E Dai, aproveitando, ele disse que se promessa para o telespectador do Giro Esportivo. Se a Maia nascer em uma terça ou quinta-feira, Márcio Lima entrará ao vivo direto do hospital. Não, isso sim, isso eu mantenho. Se a Maia resolver nascer numa terça ou numa quinta, eu faço a transmissão lá da maternidade, lá em Porto Alegre, lá do Hospital Moinhos de Vento, fazendo um jabá aí, quem sabe o Moinhos de Vento vem patrocinar a gente. E aí farei de lá, mas eu tô muito feliz hoje, estou aqui com a minha família, né, minha esposa e a minha filha. Legal. Vieram aqui visitar e a gente, né, eu gosto de encerrar na bagunça, a Bruna topou, como sempre, obrigado, Bruna. Com toda certeza. Né? E a gente tá junto aqui. A gente que agradece a presença da Dai, da Maia, de estarem aqui com a gente, serem tão parceiras já. Mais uma gremista. Será, Dai? Mais uma gremista, audiência da TV Litoral. Eu e a Dai estamos otimistas que ela já vai sair, eu fiquei sabendo, telespectador, que ela vai sair da maternidade de vermelho. Então acho que isso pode ser um sinal. Estaremos na expectativa. Nunca será. Eu sei que eu tenho o apoio de uma espectadora nossa, que é nossa fã, né, dona Bruna Soares, que é a senhora Carla. Sua mãe, a dona Carla. Não será, tá, dona Carla? Ela será gremista, a Maia será gremista.
Bruna, era isso por hoje, né? A gente fica por aqui. Obrigado pela tua audiência, obrigado por estar com a gente aqui no Giro Esportivo. Um ano no ar, né, Bruna? É isso aí. A gente tá Agradecer muito feliz. a nossa técnica também. Isso aí. Que tá sempre com a gente. Hoje, né, Bruna Soares? Topa as nossas loucuras, puxa as nossas orelhas. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. A gente tem um novo encontro lá na terça-feira que vem aí falando de Campeonato Brasileiro, a rodada de Grêmio, de Inter, de Juventude. Já teremos, se tudo der certo, bola rolando novamente, né, Márcio? Aqui, ó, a bolinha rolando. E se tudo der certo, com vitória dos 3 gaúchos, que a gente vai ficar muito feliz. Obrigado pela tua audiência. Bom final de semana, uma ótima quinta de TBT. E nos falamos na próxima terça no novo formato do Giro Esportivo. A gente vai trazer para vocês o Giro Esportivo Rádio, né? Calma. É isso aí. Quem sabe na próxima terça-feira a gente já está no formato rádio e vamos fazer uma bagunça legal. Esperamos vocês, mais uma vez, um ótimo final de semana e muito obrigado pela audiência. Até lá.